E a avaliação que a gente vai fazer, primeiro a gente faz uma avaliação estática, depois a gente faz uma dinâmica, depois a gente faz os testes especiais, que são os testes que vai dizer qual é o seu problema. E provavelmente aí é só estabilidade. Pela sua idade, pelo seu histórico, você não tinha dor antes, provavelmente vai ser. Né? Fala, galera! Beleza? Bom, uma live surpresa aqui. A gente está com uma aluna que veio para fazer uma avaliação de coluna, e aí ela topou a gente fazer essa live, para a gente fazer essa avaliação. Beleza? Então, a gente vai fazer uma avaliação aqui e explicar como a gente faz no dia a dia para fazer essa avaliação. Uma avaliação que a gente também faz online. Como eu já falei, quem me acompanha sabe que a gente tem vários alunos em vários países e a gente faz essa mesma avaliação. Beleza? Então, a gente vai fazer de forma aqui presencial, mas a gente faz online também, com algumas adaptações. Então, fala um pouquinho, Alice, qual o problema que você tem? Qual é o seu problema que você está? O problema que eu tô é que eu tô sentindo dor na coluna, que eu desenvolvi depois de treinar um movimento na capoeira. Aí hoje eu sinto uma dor que me incomoda. Tá. Essa dor, ela te persegue durante todo o dia, durante o dia. Principalmente quando eu me movimento, quando eu abaixo, ela aumenta e diminui ou ela é constante? Às vezes ela aumenta um pouco, principalmente dependendo de alguns movimentos que eu faço, como levantar, abaixar. Tá. Qual o movimento que mais dói? Acho que quando eu sento. Quando você senta. Tá. Então a gente vai fazer, esse vai ser o teste, a gente vai testar alguns campos interferenciais que você vai entender lá na frente. Tá? Vou pegar o colchonete ali. Então, galera, a gente vai fazer essa avaliação e aí vocês, se tiverem alguma dúvida, a minha sócia vai estar tirando a dúvida de vocês. Beleza? Então, a gente vai começar com um teste com avaliação estática. Então, ela vai ficar de frente para mim. Isso, parado. Pode abrir um pouquinho mais a base. Aí, olhando para frente. Agora você fica só parada e eu em movimento. Então, eu vou olhar aqui. O que eu achar nela, todos nós temos, tá? Então, a gente tem algumas compensações durante o dia. Como ela é atleta de capoeira, com certeza o corpo dela se adapta para poder ela executar bem os movimentos. Quem conhece capoeira sabe como a capoeira é rápida. Então, o corpo vai se adaptando. Então, ela tem, mesmo sendo jovem, ela tem várias... Pode chegar um pouquinho mais para cá. Aí. Ela tem várias compensações, como todos nós. Então, você só fica parado, Alice, e eu vou dar uma olhada nos pontos. Aí eu vou olhar o pé, e depois eu vou explicar o porquê que eu olho os pés. O pé é o primeiro contato que a gente tem com o mundo externo. Então, se você tiver uma disfunção no pé, ele pode gerar uma compensação e gerar alguns pontos de dor, por exemplo, na coluna, principalmente quando ela está caminhando, correndo. Tá? Não vejo nada demais, estou tranquilo. Já torceu o pé alguma vez? Tornozelo? Não. Não? Nenhuma vez? Tá. Perceba aqui um pouco, por exemplo, que ela entra um pouco em extensão de joelho, ó, dos dois lados. E aí a gente vai anotando, porque isso aqui, quando a gente for desenvolver o laudo, a gente vai pegar esses pontos e vai pensar, ter um raciocínio sobre o que está acontecendo. Então, os dois pés. Só um pouquinho direito aqui, Varo. O pé dela está entrando um pouquinho, mas só esse aqui, só bem pouquinho, ó. Estou exagerando, mas o pé dela, como tivesse, a gente chama de pronação, tivesse assim, ó. Talvez seja uma adaptação. Tá? A gente não mexe em todas as adaptações que a gente vê, porque às vezes se você mexe, você pode causar dor. Tá? A gente vai mexer basicamente as que estão lhe causando dor. Tá? Então, avaliar a pessoa jovem é bom porque você não acha muita coisa, né? Pode botar a mão aqui. Isso. Olha para frente. Sente dor na cervical? Não? Licença. Aqui eu estou olhando se ela tem uma retificação lombar. Ela tem um pouquinho aqui, ó. Retificação lombar. Ela tem uma hiperlordose. Joga isso aqui, é muito comum isso em mulher. Você faz essa báscula aqui, ó. Então isso te dá uma amplitude diferente, principalmente em exercício como agachamento. Tá? Então um pouco aqui. Então, hiperlordose, isso aí a gente vai ver depois se isso está lhe causando dor. Tá? Retificação aqui. Cervical.
Tá normal? Sente dor na cervical? Já sentiu alguma vez? Um pouco retificado aqui, mas bem pouco. Esquerda, normal. Calma os dois. Tá. Agora eu vou testar. Você vai testar para mim? Vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai lá embaixo. Isso. E... licença. É que eu estou olhando se ela tem uma escoliose. Volta devagar. Se ela tem uma... Sentiu dor? Não. Pode ir de novo mais um pouquinho. Aqui, ó, quando ela faz isso, já dá para a gente ver a retificação aqui, ó. Então a gente tem que corrigir essa retificação para corrigir. Pode subir de novo, devagar. Sem dor? Sem dor. Ótimo. Agora você vai fazer só extensão. Então pode segurar aqui, ó, no quadril e estender. Aqui eu estou fazendo os testes. Dor? Não? Aí, ótimo. Aqui eu estou vendo como a coluna dela se movimenta. São os movimentos funcionais que a gente faz no dia a dia. Pode soltar a mão. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Inclinar para o lado e volta. Sem usar o quadril, é só a coluna. Aí, volta. Sente dor? Não. Olha só para frente um pouquinho. Vai lá, o outro. Aí, dor? Aqui a gente está testando flexão e extensão. Contra a rotação, a gente vai testar agora. A contralateral dos dois lados para ver o que você sente. Tá? Então, você não sentiu nada. Então, por exemplo, se você faz esse movimento, você sente dor, pode ser ligamento. Você não sente. Então, a gente já descartou aqui alguns pontos. Agora, você vai ficar de costas para lá. Vai sentar aqui agora. Isso. Pode sentar. Costas para lá. Vou pegar o bastão agora. Agora a gente vai testar a rotação de quadril, a rotação de tronco dela, da torácica. Porque muitas vezes o aluno que está com a torácica travada, ela vai sentir desconforto. Você vai pegar assim, ó. Isso. Aí levanta. Tô com a mão gelada. Pode botar aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai girar para lá, olhando quando eu pedir. Você vai girar para lá, olhando para a ponta do bastão, tá? Então a cervical também vai junto. O que não vai é o quadril, não é isso aqui. É só aqui, ó. Tá? E aí você vai, se você sentir dor, você vai me relatar. Então, vou sair um pouco do foco e vamos deixar. Pode fazer. Vamos fazer para o lado direito primeiro. O máximo que você conseguir. E aí volta devagar. Olha para frente e depois sai para o outro lado. Girou. Ótimo. De novo. Mais uma. Aí. Girou para o outro lado. Aí voltou. Sentiu dor em algum ponto? Não. Não? Mas você sentiu que esse lado foi mais ou esse lado foi mais? Eu acho que esse aqui foi mais. Você vê a percepção. Esse lado foi mais do que o outro. Então a gente percebeu que um lado ela tem muita mobilidade e do outro lado ela tem pouca mobilidade. Mas significa o seguinte, você está indo de mais aqui e de menos lá. A gente tem que estabilizar, é um dos pontos que quando a gente for montar o seu treino. A gente vai pensar o seguinte, a gente tem que estabilizar mais esse tronco. Para quando você girar, ele girar, você não tem uma hipomobilidade. Você tem uma hipermobilidade do lado esquerdo. Então a gente tem do lado direito, não, do lado esquerdo. Pode ficar de pé para você não sentir. Para a esquerda. Dor. Dor não. Hipermobilidade. Agora a gente vai fazer uns testes que a gente chama de campos interferenciais. Vamos pegar a paleta aqui para a gente fazer. Você usa óculos? Usa? Lente de contato. Lente de contato? Tá. O dói mais quando você senta, não é isso? Isso. Então tá. Então a gente vai ser o teste que a gente vai fazer. Então você vai ficar sentado.
E aí, quando começar a doer muito, você me avisa. Tá sentindo dor agora já? Agora não. Não? Então vamos segurar um pouquinho para você começar a sentir. Quando você começar a sentir dor, a gente começa. Porque esse teste você tem que estar com dor. Pelo menos um pouquinho. Agora, por exemplo, uma coisa que eu já anotei, por exemplo, que quando você senta, você faz, não sei se é porque você está com dor, ou se você já faz. Você já entra em flexão de coluna. Aqui, ó. Então, ó, você faz isso, ó. Não sei porque se é dor ou se é uma forma que você faz isso aqui, ó, de forma exagerada. Ó. Entendeu? Então pode ser isso. Talvez quando você fez o agachamento, eu vou pedir para você fazer sem carga o movimento que você fez. Você estava em cima do step quando você sentiu dor? Não. Estava no chão mesmo. Qual era o peso? Eu acho que era 26. Era com barra ou com Não, era o halter? Aquele assim, você estava assim. Tá. Então ela estava fazendo um agachamento sumô, que é o agachamento você abre um pouquinho mais a base, e aí quando ela foi descer, ou quando foi subiu? Foi quando eu fui subir. Quando ela foi subir, ela sentiu a fisgada que ela teve que ir para a emergência. Então, a gente está aqui diante de um quadro de problema agudo, uma dor aguda. Não é assim, claro que já tem quase 3 meses, mas a gente não vai deixar virar crônico. Tá? Não vai deixar. Isso aqui é 6 meses continuar e virar crônico. E foi a época que eu me machuquei, foi mais ou menos essa época aí, essa idade. Tá? E agora, apareceu? Não? A dor não apareceu, né? Vamos fazer os outros testes, depois quando ela aparecer, a gente retoma essa parte aí. Porque para fazer esses testes, a gente tem que estar com um pouquinho de dor para poder aliviar. Faz uma flexão para frente. Aqui, ó. Isso. Dor? Um pouquinho. Sentiu um pouquinho? Uhum. Tá. Faz pro lateral. Sentiu? Um pouquinho. Faz de frente para a parede. Senta de frente para a parede. De frente, isso. Faz de novo a flexão. Aqui você sentiu um pouco. Tá, volta e vai pegar alguma coisa ali na frente. Sentiu? Aí volta. Então vamos testar aí. Ó, o primeiro que a gente vai testar é a questão da saber se essa está. Eu vou usar aqui. O primeiro teste que a gente vai fazer, alguns lugares chamam de campos interferenciais. Na acupuntura, na osteopatia, a gente chama de captores. São campos que influenciam a nossa dor. O tempo todo a gente está estimulando. Então, a visão, por isso que eu te perguntei se você usava óculos, a parte mandibular, né? E os pés. Por exemplo, a minha dor, quando a gente faz essa cadeia que a gente está fazendo contigo, quando gera, o que mais dá positivo é meu pé. Então, quando eu estabilizo melhor meu pé, a dor vai embora na hora. Então, esse é o que a gente está buscando aqui. Por isso que eu te perguntei se você fez cirurgia, porque senão a gente ia na sua cicatriz para ver. Por exemplo, quando chega uma mulher com dor na coluna, a primeira coisa que a gente vai na cicatriz. Se ela pergunta se ela tem cicatriz de cesárea ou retirada de útero, alguma coisa, porque muitas vezes isso puxa, influencia na dor da pessoa. Tá? Então a gente vai pegar uma paletinha, vai botar entre os dentes, aqui assim, ó. E aí você vai fazer isso, ó. 10 vezes. Aqui o que a gente está fazendo? A gente está tirando a influência da parte dentária, né, da parte da mandíbula, para poder a gente ver se a dor é a mesma quando ela faz isso. Fez? Uhum. Agora você vai continuar apertando e vai fazer a mesma posição lá que você fez quando você sentiu dor. Faz para frente. A dor é a mesma? Uhum. Volta e vai para o outro lado. A dor é a mesma? Ótimo, pode voltar. Ó, não está influenciando. Deu negativo, significa que não está influenciando na dor. Agora a gente vai fazer a parte dos olhos. Como é que você vai fazer? Vai fazer para um lado, para o outro, com o olho fechado. Um lado para o outro, para cima e para baixo, e depois fazer a circunferência. Tudo com o olho fechado. Quando você terminar, você vai fazer também com o olho fechado. E aí você vai me dizer se a dor é a mesma. Tá? Pode fazer. Com o olho fechado. Um lado para o outro, com o olho fechado. Isso. Faz o círculo, tudo com o olho fechado. Mexendo com o olho fechado. Faz umas 3 vezes essa sequência. E aqui a gente vai testar, porque ela usa óculos, a gente vai testar se essa dor está influenciando. Tá doendo, só que menos. Aqui, tá doendo igual.
Doendo igual? Ó, para frente mudou, mas para o lado, que onde dói mais, foi normal, a mesma dor. Então, significa que está influenciando, mas muito pouco. Tá? Aí, o que ia acontecer aqui? A gente ia passar alguns exercícios para você fazer para os olhos. Tá? Porque aí chama de fisioterapia ocular. A gente vai estimular os olhos dela para poder diminuir essa influência sobre sua dor. Então, beleza. A gente não precisa testar os captores podais, que são os pés, porque os seus pés não têm nenhuma pronação, tem uma leve pronação, então não vai dar muita de referência, tá? Nem cicatriz. Então a gente vai para a parte agora, a parte do exame físico da lombar. Então você pode deitar de barriga para baixo. Pode mais, pode botar a cabeça bem aí, ficar bem relaxada, tá? E aqui a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? A gente vai pressionar cada vértebra dela e ela vai se referir à dor. Se ela referir à dor, é um ponto que a gente tem que trabalhar, tá, Alice? Eu vou fazer todo o PET scan da cervical até a lombar aqui, até o cóccix, e aí você vai me dizer se você sente algum desconforto, tá? Então, licença. Aqui eu vou achar as últimas, né, L5, S1, e aí a gente vai testar agora. Dor? Não. Dor? Não. Não? Não. Dá licença. Dor? Não. Eu vim aqui, eu vou aqui na T12. A gente já chegou na torácica. Nada? Não. Dor? Não? Ótimo. Então aqui a gente testou, ela não tem nenhuma vértebra dolorida. Tá? Licença. Vou mais um ponto aqui abaixo, já no cóccix. Sentiu? Não. Não? Nada? Nada. Ó, ela não tem nenhuma vértebra dolorida, que é interessante. A gente só vê a retificação aqui, ó. Tá? Agora, eu vou testar os espinhosos, que são aquela parte da nossa coluna, da nossa vértebra, que fica lateralmente, que elas causam dor. Então, vou testar também. Dor? Hã? Não. Não? Ótimo. Um pouquinho mais acima. Não. Hã? Não. Não. Ó, aqui ela não sente dor. Mas aqui a gente vê que está uma restrição desse lado, ó, e esse lado aqui vai normal. Esse lado aqui, ó, tá vendo? Você está sentindo que aqui o dedo entra um pouquinho mais na pele, ó. Aqui não, ó. Então a gente já achou aqui uma vértebra que está hipermóvel. Então a gente vai trabalhar. Tá ouvindo? Vai trabalhar, a gente tem que trabalhar essa musculatura aqui, ó. Essa vértebra aqui, ó. Tá? A gente fez todo o teste aqui, ela não tem não tem uma vértebra que seja dolorida. Aí por isso que se fosse uma lesão antiga, a gente ia achar alguns pontos doloridos aqui. A gente não achou, que é ótimo. A gente achou, na região onde ela sente dor, a gente sentiu que há um processo transverso, que é essa parte da coluna da vértebra, tá? Que é aqueles pontinhos assim, ó, que você já deve ter visto. Então a gente achou aqui, ó, um ponto mais rígido, ó. Esse lado aqui, ó, o lado esquerdo, é mais rígido. Então significa que a gente tem que pensar isso aqui quando a gente for trabalhar, fazer um trabalho de mobilização aqui. Agora a gente vai a gente vai dar uma testada agora no sacro. O que acontece? Muitas vezes confunde as lesões. A gente às vezes está com a lesão no cóccix, ou no sacro, ou no ilíaco e acha que é coluna. Então a gente vai diferenciar, ou no quadril, a gente vai diferenciar agora se é lesão, se realmente é uma lesão. Alice, eu vou pressionar
Vou fazer esse movimento aqui, ó, no seu região do seu saco. E você vai ver se você sentiu dor ou não, tá? Uhum. Licença. Dor? Não. Ó, então, teste negativo, tá? Agora a gente vai testar um outro ligamento. Um ligamento que passa na nossa coxa aqui, que é o femoral. Tá vendo? Continua assim? Não, pode ficar deitado, normal. Quando for para virar, eu te aviso. Tá confortável? Tá. Aí você vai me dizer se você sente algum desconforto. Além do alongamento. Não. Só alongamento. Alongamento. Ótimo. Então a gente está testando aqui os ligamentos os ligamentos do... Não seria dor, acho que é um pouquinho mais de desconforto. Desculpa. Um desconforto que eu não senti do outro lado. Então, desse lado eu senti um desconforto. Não chega a ser dor. Mas a gente vai ver depois se depois que a gente mobilizar, essa vai continuar. Ó, aqui é bem rígido. Ó. Aqui é uma região bem rígida. Essa região dela é uma região mais, que a gente chama de hipermóvel. Tá? É mais rígida, diferente daqui. Ó, tá? Apesar que aqui ó, tem uma retificação e eu senti aqui ó, muita rigidez aqui também. Ó. Tá? É um trabalho que aqui já me diz o seguinte, eu vou ter que trabalhar bastante mobilidade torácica com ela, para ela ficar livre desse problema. Porque como ela é capoeirista, ela usa mais essa região aqui, ó. Mais essa região quando ela está fazendo os movimentos do que aqui, ó. Então aqui ela deixa mais travado e solta mais aqui, ó, para fazer os movimentos. Beleza, agora você vai ficar de barriga para cima, para mim, por favor. Aí, ótimo. Agora a gente vai fazer os testes funcionais. Essa dor ela fica difusa, né? Ela fica assim, né? Ela não fica num ponto específico. Tá? Agora você pode deixar na minha mão e aí você vai me dizer se você sente dor ou só o alongamento. Só alongamento. Tá? E se eu fizer isso? Só alongamento. Ótimo. Vou fazer do lado de cá. Pode deixar na minha mão. Dor? Isso? Não. Ótimo. Aqui a gente está testando ver se é o nervo ciático. Aqui a gente vai fazer um teste para saber se é quadril. Tá? Então, ó, a gente já percebe uma restrição aqui, ó, no movimento. Para ela ficar nessa posição, ela tem que trazer o ilíaco dela para cá, ó. Tá? Ó, não sei se vocês estão percebendo essa parte, ó. Tá vendo? Você está sentindo que seu quadril, seu bumbum saiu mais do chão? Uhum. E aqui, ó, você tem uma restrição maior. Tem um palmo e 2 dedos. A gente vai testar o outro lado. Agora eu vou pressionar, Alice, o lado, e aí você vai me dizer se você sente dor. Dor? Só alongar. Ah, ótimo. Mas aqui a gente já percebe que tem uma... Pode ser por causa da musculatura. Tá? A gente vai testar do outro lado, ver se é a mesma coisa. Ó, aqui, a restrição é maior ainda, tá vendo? Aqui lá do outro lado, são um palmo e 2 dedos. Aqui já são 4 dedos. Então aqui, ó, e ela veio mais, ó. Então a gente tem que trabalhar isso, a gente vai perceber, ó. Ela teria que estar aqui, ó. Só que a perna dela teria que estar mais ou menos mais baixa. Então há uma restrição aqui. Talvez seja isso que você está sentindo, tá? Uhum. Ah, desculpa, eu nem apertei aqui para ver se você sente dor. Dor? E aqui tem um ponto interessante. Se eu faço, ela deu negativo para ela, mas se eu faço e ela sente dor, uma dor irradiando para a virilha, significa que é quadril. Se fizer uma dor referindo para o glúteo, a gente já pensa em saco ilíaco. Beleza? Vou dobrar a perna. Tá. Agora, Alice, o que é que eu vou fazer? A gente vai fazer um teste chamado teste de grava. Então eu vou empurrar a sua perna, as duas, eu vou tentar abrir a sua perna e você vai fazer força contrária. Não precisa ser uma força forte, eu não vou fazer forçar muito. Para quê? Aí você vai me dizer se você sente dor ou não. E aí a gente vai eliminar se é saco ilíaco ou não. Tá? A gente vai fazer 2 testes agora para ver se sua dor está vindo da saco ilíaco. Que é muito comum em mulher. Tá? Então, força, vai, força. Eu vou abrir força para dentro. Isso. Dor? Não. Não, beleza. Agora você vai fazer como se você fosse fazer um abdominal. Tá? Levantar. Fazendo a força aqui, vai. Primeiro faz a força, vai, força, agora sobe. Sobe. Isso, aí volta. Dor? Não. Não, ótimo. Aí esse teste aqui, a dor vai se referir lá no pubis.
E aí, se dá, isso aqui já é um ponto que a gente tem que pensar que pode ser alguma coisa no sacro ilíaco e não lombar. Tá? Agora a gente vai fazer um outro teste, você vai ficar assim, ó. Não, virado assim. Do jeito que você tá aí, você só vai pro tronco para lá. E as pernas para cá, ó. Isso, pode vir mais, pode vir mais. Aí, vai ficar deitado mesmo, vai ir para cima. Aí você vai trazer as pernas para cá, ó. Aqui. Isso. Agora você pode vir mais, pode ficar normal. Só que você tá torta, pode vir mais para cá, ó. Aí, você vai ficar, ó. Você vai ficar do jeito que você tá, só que assim, atravessado. Vai para lá. Deitado. Deitado. Isso. Dobra a perna. Agora pode vir um pouquinho mais, ó. Põe o seu bumbum mais aqui, ó. Pode vir mais aqui, para cá, para baixo. Aí, mais um pouquinho. Aí. E a gente vai testar aqui o último para ver se também se é sacroiliaca, tá? Sentindo dor? Não. E aí, se eu pressionar aqui? Não. Então, ó, desse lado já deu negativo. Vai pro lado de lá. E aqui a gente está testando, eliminando todas as possibilidades para ela sair daqui realmente com um ponto que ela tem que corrigir. Então não é sacroiliaca. Então a gente já viu que pode ser o quadril dela, pode ficar normal agora. Pode ser o quadril, mas não é sacroiliaca. Agora a gente vai fazer o teste de impacto do quadril. Então a gente vai agora pressionar o quadril dela para ver se ela sente dor. E aí, se ela sentir dor nesses testes que a gente vai fazer agora, significa que a lesão dela está vindo do quadril e não da lombar. Então, primeiro o teste aqui de mobilidade. Pode relaxar, pode relaxar. Dor? Tá? E agora eu vou pressionar aqui, ó. Sente dor? Levando para lá? Não? Tá. Agora eu vou levar para lá e vou pressionar para baixo. Sente dor? Eu estou fazendo uma força para baixo, para poder o acetábulo, o quadril empurrar, o fêmur empurrar o acetábulo e fazer isso aqui, ó. E aí, se ela tiver em dor, um impacto no quadril, por exemplo, ela vai referir dor. Do outro lado. Como você é jovem, só se você fizesse assim. Eu estou testando mais porque você é capoeirista. E a gente sabe que a capoeira, a gente sente uma restrição, ó. Mas, pela sua idade, é difícil dar impacto, a não ser que seja uma atleta. Dor? Não. Por isso que eu estou testando em você. Dor? Não, porque o não. Eu senti alguma coisa, mas não diferente? Não. Tá. Diferente. Uhum. Eu senti diferente, mas não é um teste positivo. Talvez eu sinta uma restrição aqui, ó. Aqui eu estou fazendo para ver se há uma restrição no quadril. Você vê que os dois, ó, são parelhos, apesar que esse aqui, ó, a gente percebe que movimenta mais aí. Então tá. Agora, pode dobrar a perna aqui. Dobra a outra. Agora a gente vai testar aqui a PIA, que é a pressão interna abdominal. Ela influencia na dor. Por isso que todos os profissionais falam que você tem que trabalhar o core ou o abdômen para se você tem dor lombar. O que é ocasionando aqui? Por exemplo, se você tiver com a PIA alterada, que é a pressão interna abdominal, ela vai influenciar lá a sua pelve, principalmente a mulher. Então, muitas vezes a mulher, mesmo a mulher jovem que treina, a gente já pegou alunos aqui com a PIA alterada. Isso aqui pode levar a dor na lombar, porque essa PIA aqui, ó, o abdômen, significa que o abdômen não está conseguindo segurar essa pressão. Tá? Então, vou pressionar, você vai puxar o ar pelo nariz, vai soltar devagar pela boca e eu vou fazer uma leve pressão aqui e aqui embaixo. E aí você vai me dizer se você sente alguma dor ou não sente nada, tá bom? Puxa o ar pelo nariz, solta devagar, empurra. Isso, dor? Não. O outro lado, puxa, solta. Dor? Não. E aí, por exemplo, muitas vezes, se ela desse positivo aqui, a primeira pergunta que eu iria fazer é a seguinte: quando você faz força, você perde urina? Quando você espirra, você perde urina? Porque se faz isso, significa que é um teste positivo para que essa musculatura aqui e a pelve dela tem que ser trabalhada, e aí, dependendo da situação, a gente caminha para um fisioterapeuta pélvico. Tá? Mas não é o caso dela aqui. Mas a gente já pegou alunas até mais novas que você, com a pressão alterada e perdia xixi quando fazia força na academia. Não é normal. Tá? Inclusive dá em homem também, né? Só mulher não. Tá? Se você tiver com a PIA alterada, e aí a gente pensa no diafragma também, porque ele que empurra as vísceras para baixo. Então, não é. Então, não é o seu caso, não tem. Tá? Mas a gente já pegou alunas jovens, sem ser mãe, com essa
esse problema. E aí a gente tem que corrigir. Se for uma coisa simples, a gente faz o movimento, a gente ensina, mas se for uma coisa mais complexa, a gente caminha para a fisioterapia pélvica, porque é um trabalho bem íntimo, e aí tem que ser uma pessoa que sabe mesmo. Agora você vai ficar de frente para lá, de lado, isso. Você pode vir um pouquinho mais para baixo, aqui, aí, beleza. Pode dobrar essa perna. Isso, pode botar esse braço aqui, dobrado aqui embaixo. Aqui a gente vai testar se essa musculatura aqui, ó, a banda iliotibial, ela está afetando essa dor também. Como ela é atleta, ela usa muita perna na capoeira, essa musculatura aqui pode estar tensa. Então a gente vai testar agora. Eu vou segurar a sua perna, vou levar para trás e depois eu vou soltar. Quando eu soltar, você vai deixar ela bem relaxada. Tá? Se você travar, é um falso positivo. Então deixa ela bem relaxada na minha mão. Então relaxa, solta tudo. Isso. Aí eu vou travar o quadril dela para não ir junto. Pode soltar, solta mais. Isso. E aí eu vou segurar, ó. Isso aqui, ó, é um teste positivo, tá vendo? Se fosse negativo, ela tinha que fazer isso aqui, ó. Tá? Então, o que significa isso aqui? Pode relaxar. Essa banda aqui, ó, essa banda que a gente chama banda iliotibial, ela tá tensa. Então, tanto que se eu fizer isso, ó, ela vai se referir dor. Sente dor aqui? Uhum. Aí, ó. Então, isso aqui é bem simples. Isso aqui é muito comum em corredor. Pode relaxar. Por que eu fiz nela? Porque ela é atleta capoeirista. Então, essa musculatura aqui, ela tem que ser solta. Tem que liberar, fazer uma liberação. Pode ser uma massagem, sabe? Pode ser uma massagem ou algo, eu vou te mostrar como a gente faz aqui. Mas pode ser uma massagem, você contratar um massagista e liberar. Eu já percebi que você é toda tensa. Tanto eu como a Mônica, a primeira coisa que a gente já viu. Essa musculatura tua toda tensa no perna. Pode ser por causa da capoeira. A gente tem que liberar essa musculatura. Ó, aqui é, ó, o tanto que é rígido aqui. Tá? Então, beleza. O teste positivo. Agora, vamos virar a barriga para cá para a gente fazer o teste na outra perna. Então, a gente está fazendo o teste completo. Teste completo para que ela... Isso, pode relaxar. Para que ela saia com um diagnóstico aqui. Relaxa. Solta na minha mão. Bem relaxado. Isso. Segurei. E aí eu solto. Ó, também é positivo, mas é menos do que do outro lado. A outra perna está mais tensa. Tá? Pode relaxar. Deu positivo. Aí, tá vendo? É essa carinha mesmo. Ó. Isso aqui dói bastante. Por exemplo, quando ela for fazer uma massagem ou fazer a liberação com a bolinha, ela vai chorar de dor, porque isso é muita dor. Então, provavelmente, o glúteo dela tá aí, ó. Tá vendo? O glúteo dela, eu tô pressionando de leve, ela tá sentindo dor. Então, toda a musculatura dela tá tensa. Agora, Alice, você vai fazer o seguinte para mim. Você vai descer, vai virar para a maca de barriga para baixo, para lá. Pode descer da maca, acho que fica mais fácil aqui, ó. Aqui, ó. Não, você vai ficar assim, ó. Vai deitar. Pode descer da maca que eu vou te mostrar. A gente vai fazer um teste agora para testar a função do glúteo. Porque mesmo ela sendo jovem, como ela está com dor, a gente tem que ver se o glúteo está agindo, fazendo o papel dele. Então a gente vai fazer um teste bem simples. Então você vai segurar aqui, ó, na maca, tá? Vai botar a perna aqui, tá vendo? E aí segurar, eu vou apoiar aqui para você não cair. Então metade do bumbum para fora, metade para dentro. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Só isso aqui. Vai fazer 15 vezes, de leve, tranquilo. E aí você vai me dizer se você sente algum desconforto, sente dor. E a gente também vai olhar se o movimento ele é rígido, se é solto, se é um movimento controlado, se você sente desconforto. Pode ir lá. Não precisa passar de 15, Alice. Isso. Isso. Aí pode relaxar mais. Isso. Não quero função aqui, eu quero só aqui. Isso. Agora relaxa. E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Isso. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí. Sentiu dor? Não, mas... Não. Mas... Fica mais difícil. Mais difícil. A gente já percebeu aqui que a musculatura dela vai cansando, então fadiga muito rápido. Para você que já treina, faz agachamento e tal, o glúteo tinha que estar mais ativo.
Então, assim, também a gente achou o movimento mais restrito, né? Você sentiu também? Então, a gente viu que o movimento está restrito. E no final das 15, você começou a fazer isso, ó. Vai, tá? Isso, ó. Significa que a gente vai ter que trabalhar. Pode ser até a liberação que você tem que fazer aí. Vai virar para lá, faz do outro lado, faz desse lado aqui mesmo, porque do outro lado tem um pininho. Só vira aqui, ó. Ah, tá. Aí, pode ir mais para a beira da mata aqui, isso, porque eu não quero que você use a musculatura aqui. Pode vir mais, pode vir mais. Aí cruza, vem mais um pouquinho, aí, vai lá. Nossa. Ó, desse lado a gente já viu que é pior do que o outro, né? Ó, ela tá tendo dificuldade de fazer o movimento, ó. Faz 15. Mas você vê o que ela tá usando, eu vou soltar. Pode fazer, ó, ela tá usando, ó, tá usando a musculatura acessória, ó. Ela não tá conseguindo nem colocar a perna aqui, ó. Aí, ó. Ela tá usando a musculatura acessória, ó. É porque fez 15? Não. Ótimo. Sentiu dor? Não. Mas você sentiu muito difícil. Muito sentiu muito mais difícil. Pode levantar devagar. A gente percebeu você não conseguiu ficar na posição direita. Então isso é um indício que a gente tem que pensar. A sua dor lombar, ela provavelmente não é uma dor específica. Não é uma dor assim, a sua vértebra está aqui, tá. É um conjunto de coisas que a gente tem que trabalhar. A primeira coisa que você tem que sair daqui você tem que fazer uma liberação bem feita na musculatura, principalmente a parte do quadril para baixo. Eu nem olhei panturrilha, nem olhei nada. Tá? E talvez seja por isso que você fique em hiperextensão do joelho. Ó, meu joelho normal, você está aqui, ó. Faz aí, amor. Você está com... Olha lá, ó, tá vendo? Tá vendo? Você está assim, ó, o tempo todo. Você tá para trás. Você está jogando seu joelho para trás. Uhum. Talvez seja isso. Porque você está com a musculatura forte, mas a gente precisa de força, óbvio. É bom que você tenha a musculatura forte, é óbvio, quanto mais força, melhor. Mas a gente tem que fazer o trabalho, é o que falta muito na academia. Inclusive, eu trabalhei muito tempo. A gente já trabalhou na academia, sabe? A pessoa vê muito a parte, principalmente você que é jovem, vê muito a parte de força, a parte de ficar na estética legal, e esquece um ponto fraco. Um ponto interessante. A musculatura existe para ter uma função específica. Por exemplo, a gente vê muito, no seu caso, a gente vê muito quando a pessoa está com muita dor, desse lado aqui. E você está sem função do glúteo. O glúteo está aí, está do jeito que está redondo, está bonitinho, mas o que é que precisa? Precisa de função. Não adianta, você tem que ter a função. É igual você, ela é advogada. Imagine você ter um advogado lá, lindo, mas o cara não sabe fazer nada. Né? Então, você precisa de função. É o que a gente precisa, então a gente tem que trabalhar a função. Beleza? Tá? Agora a gente fez a maioria dos testes com ela. Só que a gente vai fazer um teste, é um teste que a gente chama de... Pega a caixa para mim, por favor. A gente vai fazer um teste, isso, essa aí, amor. A gente vai fazer um teste chamado de teste, Sorensen teste. É um teste para a gente saber da função da musculatura dos eletores, principalmente os eletores da coluna. É um teste, não é um teste fácil, mas é um teste interessantíssimo no caso dela, porque a gente já percebeu que ela tem força, mas ela não está desenvolvendo bem a função. Então a gente vai saber se a função da musculatura dela, principalmente essa musculatura, essa musculatura aqui, ó, essa musculatura dela aqui está agindo, fazendo o papel dele. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para você deitar, eu vou pegar ali, a Mônica vai me ajudar. É um teste onde você vai ficar como se estivesse fazendo uma prancha, aqui, ó. Tá? E aí você vai tirar a mão do chão. Tá? E a Mônica vai marcar o tempo. Esse é um teste por tempo. E a gente precisa fazer esse teste para saber se sua função está. Como a gente viu que o glúteo não está do jeito que tem que estar fazendo a função. Então, ó, o que você vai fazer? Você vai deitar de barriga para baixo aqui, com a cabeça para lá. Deita isso, aqui, né? Isso. E aí, você vai vir, essa parte todinha para cá vai estar fora da maca. Você vai apoiar aqui, ó. Tá. Isso, pode ir. Lembrando que esse teste, ele é para testar essa musculatura aqui, ó. Pode vir, mão para... Aí, tá confortável aí? Tá, beleza. Quando eu falar que você estiver preparada, você vai ficar na mesma posição e vai tirar os braços e vai colocar aqui. E aí a Mônica vai marcar o tempo. Quando você cansar, põe a mão no chão. Tá? E aí você vai me dizer, antes senti dor, perdi, não consegui ficar na posição, tal. Vai me dizer, relatar tudo.
Não se preocupe que eu vou te apoiar aqui, tá? Você tá apoio. Todo mundo pensa. Então, vou prender um pouquinho ela aqui, para a gente ter uma base. Isso. Só para dar um apoio moral para ela não ter receio de fazer. E aqui é por tempo, tá? Existe um tempo específico e abaixo desse tempo, depois eu vou fazer uma live falar sobre o laudo dela completo, junto com ela, né? Se ela tiver tempo. Então eu vou apoiar aqui, quando você estiver pronto, você começa. Prepara? Vai lá, subiu. Isso. E aí mantém. E ela vai manter aqui por o tempo que ela conseguir. E a gente vai ficar nessa posição. E ela vai me relatar dor, se sentiu dor, principalmente a região que ela sente dor. E aí, se cansar, não tem problema. Desce devagar e segura. O nome desse teste é teste de Sorensen. Aí ela já está cansando. Olha, você está sentindo que ela está percebendo que ela está perdendo amplitude. Já está curvando a coluna, sobe um pouquinho mais. Aí, isso. Menos um pouquinho. Aí. E aí, segura. Baixa a cabeça um pouquinho. Aí. E segura. Cansou, põe no chão. Aí. 1 minuto e 16 segundos. A gente tem uma aluna aqui, 71 anos, que ela fez 2 minutos e a Maria, 50 e pouco. Pode voltar devagar. Por que eu estou falando isso? Porque significa o seguinte, que ela está focando nos movimentos, nos exercícios, os exercícios de perna específico, que é abdutora, agachamento, que são importantíssimos. Mas não está focando, por exemplo, nos eretores da coluna, que é a musculatura que está ali, ó, entrelaçada, que segura as vértebras. Então, essa musculatura sua está fraca, a gente tem que trabalhar essa musculatura aqui. Barriga para cima. Então, para você ter uma ideia, ela era para dar um banho nas pessoas que já passou dos 40, igual no meu caso. Vai dobrar a perna. E aí a gente está percebendo que esses déficits vão aparecendo, é normal, tá? Esses déficits, você vai testar, por exemplo, o meu glúteo esquerdo, por causa da minha lesão, quando eu faço um teste que a gente vai fazer daqui a pouco, que chama step down, o meu quadril desce, porque esse glúteo aqui, mesmo treinando, já melhorou, não tem dor, mas ele continua ainda em déficit, porque a minha lesão, eu passei anos com muita dor. Tá? O que você vai fazer agora? Você vai subir o quadril, a gente vai testar agora a estabilidade do quadril dela. Então, você vai subir o quadril e vai tirar uma perna e vai segurar. Tá? Isso, tira uma perna, estica bem aqui, ó, traz a ponta do pé para você, isso, joga o quadril, a gente vai segurar por 20 segundos. E aí, aqui que eu vou olhar, se a pelve dela cai, se o quadril dela, se o quadril tá caindo, se ela começa a tremer agora, ó, ela está com dificuldade de fazer o movimento. Não, eu estou marcando aí. E aí, 20 segundos, você já percebe que ela começa a tremer. Aí, pode descer devagar. Não caiu a pelve, mas ela tem um déficit de estabilidade. É outro ponto que a gente vai anotar ali. Pode anotar aí, ó, por favor. É o lado esquerdo, a ponte unilateral. Aí vamos para o outro lado, para outra. Primeiro sobe o quadril, isso. E aí estira a perna. Isso, estica bem a perna, traz a ponta do pé para você. E a gente vai ver essa percepção aqui. Aí, ó. Já começou a perder força. Então, o que está trazendo esse quadro dela aqui não é um problema na coluna em si, mas um problema de estabilidade global aqui nessa região. Que, claro que o problema está refletindo na coluna, então a gente tem que trabalhar, pensar nessa questão de coluna. Então, segura.
Mais 3 segundos, 2, 1, foi. Esse lado foi melhor que o outro. Né? Lado esquerdo, você anotou aí? Lado esquerdo, ponte lateral, déficit no lado esquerdo de estabilidade. Né? Pouco, mas é para você. Quando a gente é jovem, tudo tem que estar funcionando bem. Brincadeira. Agora você vai ficar de lado para mim, para lá, primeiro. Sabe fazer prancha lateral? Sim. Então, beleza. Vai isso mesmo. Pega a perna para cá e aí a Mônica vai marcar ali o tempo. Aí você vai ficar até o braço cair. Se ficar ruim, a gente faz no chão. Vamos fazer no chão, então. Vamos fazer no chão para você ter mais estabilidade. Pode fazer aí no chão. Aqui na frente, né? Isso. Aqui a gente vai testar a questão do abdômen dela. Estufa o peito, levanta a cabeça um pouquinho para cá. Aí, a gente está testando essa musculatura aqui, ó, esquerda. Somente a musculatura dos oblíquos. E aí você vai ficar até você não conseguir mais, tá? Tá acabando já, falta só mais 2 testes. Esse e o step down. Aí. Quanto? 33 segundos? Prancha lateral. Esquerdo. Você é canhota? 33 segundos. Direita? Tá. Pode ir para a direita? Subir o quadril. Estufa o peito. Isso. Aí. Segura. Mudou. 35? Olha, tá parelha a... Esse lado eu senti. Sentiu dor? Tá. Tremeu mais. Mas é o lado do lado que ela tá sentindo. Né? 35, mas sentiu dor. Então, beleza. Agora a gente vai fazer o outro teste, que é o step down. E esse teste serve para saber se ela tem uma queda pélvica. Significa se ela, quando ela está fazendo movimento, principalmente movimento de andar, correr, os movimentos que ela faz na capoeira, o seu glúteo vai junto. Então, se sua pelve cai, ó, é muito comum em idoso isso. Então, a gente faz um teste que fica parado. Só que como ela é jovem, não tem como você fazer esse teste, que é o Trendelenburg. Você segura na parede e tira o pé. No caso de idoso. Como ela é jovem, a gente vai fazer o step down. Então, você vai olhar para frente, vai segurar e você vai descer, ó, controlado e volta. E aí a gente vai perceber se o joelho dela entra em valgo, fica sambando, a grosso modo falando, ou se o quadril dela desce, ó, igual eu estou simulando aqui, ó. Significa que a função glútea não está funcionando, teria que estar aqui, ó. Tá? Então a gente vai testar isso. Vai fazer 3 de um lado, 3 do outro, tá? Pode ir lá. Desço, né? Você não precisa descer. Você só faz isso e toca o calcanhar no chão e volta. Olha para frente, isso e volta. De novo. Mais uma. Aí volta. Isso. Aí, pode descer e relaxar. Pode descer não, pode fazer o outro. A gente já viu que o lado esquerdo, o lado direito desceu um pouquinho. Tá? Vamos ver o lado esquerdo. E desceu. Mais uma. Aí. A gente percebeu que os dois lados desceram, só que o lado esquerdo foi um pouquinho mais instável. E os dois joelhos entraram em valgo. Então, por exemplo, se ela é capoeirista, quando ela faz algum movimento, ela pode, inclusive ela sente dor de vez em quando no joelho. Por quê? Quando você faz alguns movimentos que o glúteo tem que entrar na jogada, a rotação interna, por exemplo, que o glúteo tem que fazer parte, ela
não consegue estabilizar bem. É o que a gente tem que corrigir. Deitei só para eu fazer um teste, barriga para baixo, só para eu testar, fazer um teste de palpação para ver se ela tem tensão. Aqui a gente vai fazer um teste, licença, tá? A gente vai testar um músculo que chama piriforme. Ele sai daqui, ó, e vem para aqui, ó. E geralmente ele tem, sabe quando a pessoa senta e fala, nossa, quando eu sento, eu sinto uma fisgada. Você não sente isso, né, Alice? Sente? Dor, né, não, mas antes de você ter essa lesão, tá? A gente vai testar dos dois lados. Então eu venho aqui, ó, ele sai daqui do trocante e vem para cá. Então eu vou testar aqui mais ou menos, licença, Alice. Dor? Não. E aqui? Onde você apertou? Aqui você sentiu. Ó, então ela tem uma leve tensão no piriforme, não é muito, porque muitas vezes quando você vai na pessoa que está com muita dor, ela sente, nossa, ela pula da maca, não é o caso dela. Licença de novo. Dor? Não. Não? Mais aqui. Um pouquinho. Um pouquinho, olha, sente um pouquinho mais em cima aqui, ó, porque ele é assim, ó, ele é assim. Então tudo isso aqui é ele. Você sente aqui também, ó. Ela sente um ponto ainda. Tá um pouco, mas eu acho que aqui ela sente mais desse lado, né? Ela sente mais. Então a gente vai a alguns pontos que a gente tem que trabalhar. Agora, Alice, a gente terminou a avaliação, pode ficar aí. Eu vou só soltar a sua musculatura um pouquinho, você sair daqui um pouco mais aliviado e depois você vai me dizer como é que você ficou, tá? Então eu vou fazer agora umas mobilizações nessa região aqui na torácica e aí ela vai me dizer, ó, aqui você fica bem retificado aqui, ó, quando você está deitado nessa região. Então a gente vai mobilizar aqui, ó, bem de leve, se você sentir dor, você me avisa, tá? São mobilizações que a gente vai fazer para relaxar essa essas vértebras aqui, ó, para dar um alívio na dor que ela está sentindo. Está sentindo dor? Se sentir alguma coisa, você me avisa, tá? A gente vai mobilizar aqui para ela sair daqui, pelo menos com o início do tratamento. E a gente vai montar o laudo e vai já dar uma ideia, porque a gente já tem uma ideia de como trabalhar a musculatura na Alice. Ó, aqui tá bem rígido, tá percebendo, né? Que eu tô com dificuldade de entrar a mão aqui, ó. Essa mobilização aqui, a gente faz para soltar a musculatura dela. Eu esqueci de fazer um teste aqui. Eu tinha anotado ali. Vou fazer no final aqui. E aqui a gente está mobilizando as vértebras dela para ela sentir um alívio. Agora mesmo eu fiz com uma aluna que chegou com dor no ombro, mas o problema dela é cervical e a gente fez essa mobilização. Então aqui eu estou fazendo isso aqui com os processos transversos. Ó. Mobilizando para tirar a rigidez. Ó. Desse lado também bastante rígido. A gente faz uns 3 a 4 minutinhos de tirada. Eu não vou fazer nenhuma manobra osteopática hoje, mas a gente pode pensar lá na frente. Só mobilização por enquanto. Até você fazer essas coisas que a gente vai sair daqui. O outro lado. Depois, Alice, você manda mensagem mais tarde como é que você ficou depois dessa mobilização. Qualquer referência, se a dor aumentou, se a dor diminuiu. Mas o primeiro ponto que você vai considerar aqui, você vai procurar uma massagista, tá? Uma massoterapeuta, um massoterapeuta para liberar essa musculatura da perna. Glúteo. Tá bem rígido, ó. Dói? Entendi. Não, o outro lado doeu mais. Esse lado doeu mais? Uhum. Tá. Aqui eu tô aqui, ó, no início do saco, no quadril. E nas vértebras aqui, as últimas vértebras lombares aqui. Eu simplesmente estou fazendo isso. Ó. Parece que eu estou botando muita força, mas eu não estou botando muita força. Tá? Agora eu vou um pouquinho para o saco. Dor? Não.
Ó, a gente está no sacro agora, liberando essa musculatura do sacro. E aí eu vou fazer o teste. Puxa o ar pelo nariz. Manda aqui para minha mão o agora, solta o ar. Puxa. Solta. Quando o sacro tem muito movimento, como no caso dela, o que a gente espera? Quando ela respirar, o sacro passa um pouquinho, leva um pouquinho na mão. Não é o caso dela aqui, não está acontecendo. Então a gente vai interagir com a musculatura dela, tá? Agora eu carreguei os dois. E agora, estão me ouvindo bem? Então, ó, eu vou mobilizar o sacro para dar movimento. Tá vendo isso? Então, estou mobilizando aqui, ó, o sacro de leve, sem botar muita pressão, para liberar esse sacro. A gente vai testar de novo. Porque a ideia aqui é a gente faz o movimento, a gente vai terminar, já está terminando, daqui a pouco a gente já conclui, tá? A gente vai mobilizar aqui e vamos mobilizar do outro lado. Dou ali. E aí a gente vai retestar para ver como é que está o seu sacro agora. Um pouco, muita, pouca. Então, ela está mais concentrada, a dor dela está mais no sacro. A gente tem que fazer essas mobilizações. Está doendo? Muito. E a gente vai fazer essas mobilizações aqui para liberar a musculatura. Aí vai liberar o glúteo, vai liberar a musculatura aqui. Vai agora ali. Puxa o ar. Ó. Ó. Um pouquinho. Puxa. Aí, ó. Não sei se vocês percebem a dor. A dor não, o movimento. Ó. Puxa. Ó. Volta. Então significa que ela está mobilizando. Então pode sentar, Luiz. Então, galera, é isso, tá? Isso aqui foi uma avaliação da minha paciente, cliente, aluna, Alissa. A gente está se conhecendo hoje, né, Alissa? E a ideia foi passar um pouquinho para vocês o que a gente faz no dia a dia, porque a gente recebe muitas perguntas sobre como é que é o seu trabalho. Isso aqui é uma avaliação completa, como ela é atleta. Quando ela, por exemplo, uma próxima vez, ela vai fazer outros testes mais dinâmicos, para poder a gente ver se a dor dela melhorou e fazer os testes que ela sentiu dor. Já esse teste, quando eu sento e levanto, eu sinto dor. Então a gente vai testar, fazer os testes, para a gente ver realmente se ela está bem. E o laudo, a gente vai ter a base, por exemplo, o que ela precisa fazer. Então a gente já manda o laudo para ela, que ela pode entregar para o personal dela, ou para o profissional que ela acompanha ela na academia, falando, ó, eu tenho que fazer esse tipo de trabalho aqui, tá? Então, beleza, muito obrigado e até vocês ficarem até agora. Obrigado, Alissa, por ter aceitado, tá? Foi de suma importância para outras pessoas entenderem. Então, se sua avaliação não é feita dessa forma quando você vai no fisioterapeuta, você tem que conversar com ele, beleza? Então, muitíssimo obrigado e até a próxima. Amanhã tem live, hein? Às 6 horas da manhã, não percam. Valeu!